Então, aí vem a minha decisão. Eu sou crente, eu sou cristã, eu tenho lá o meu modelo de família. Fui criada aos pés do Senhor em santidade. Beleza. Conheci o rapaz. Estou apaixonada. E aí eu tenho o seguinte pensamento, ó. Ele não se dá bem com a família, mas é porque a família dele não é legal. Não, ele teve alguns problemas, ele tem essas atitudes, mas ele vai mudar. Ele vai, quando casar, porque comigo ele não faz nada disso. Então, quando casar, as coisas vão mudar. Não vai mudar. Não vão mudar. Então, vocês jovens que estão me ouvindo aqui hoje, não vai mudar. As coisas não vão mudar. Ou melhor, perdão. Existe uma chance mínima de mudança. A maior parte das vezes ele não vai mudar. Porque se ele já está na igreja, se ele já quer Cristo, se ele já está com você, ele tem que mudar hoje, agora. A mudança ela é instantânea. É uma decisão de mudança. Eu me arrependo. Eu me arrependo de quem sou. Eu me arrependo daquilo que faço, daquilo que fazia. Eu deixo de fazer. Eu peço perdão a quem machuquei. Eu restituo a quem enganei. Eu mudei. E aí, porque eu mudei, aí agora sim, eu sou uma nova pessoa. Eu não serei. Primeiro que você não é Espírito Santo para ajudar o seu marido a mudar e para fazê-lo mudar. Você não é o Espírito Santo. Você não é Deus e por isso você não vai conseguir colaborar com essa mudança. Não vai. Ele já tem Deus, não mudou antes e nem há nenhum indício que vai fazê-lo mudar agora. Ele está na mesma igreja, então é a mesma pregação, são os mesmos pastores com o mesmo modelo de cuidado. Se não funcionou até agora, não tem por que funcionar posteriormente. E vai o milagre. Sim, milagre é o que a gente está falando do mínimo. Depender exclusivamente da vontade de Deus, mas não esqueça que Deus nos deu o livre-arbítrio, que Deus não vai arrombar a porta da sua casa e não vai fazer aquilo que você não pediu para que ele faça. Então, até o milagre a gente acaba excluindo desta situação quando o homem é mau caráter e decide continuar sendo mau caráter, só que agora fica uma veste de santidade. Ele veste uma roupa de crente, ele veste um título de crente, mas ele continua enganando pessoas, ele continua dando volta, ele continua mentindo, ele continua sendo aquilo que ele sempre foi. Só que agora ele é marido, só que agora ele é pai, só que agora ele é crente, só que agora ele é velho. Mas ele continua sendo mau caráter. O que a gente precisa entender? O primeiro ponto, essa foi a sua escolha. E aí eu quero trazer algo aqui que talvez seja bem polêmico dentro do nosso canal. Porque a gente tem ouvido muitas assim, ó, eu não quero assim. Agora ele vai ter que mudar. Agora ele vai ter que se transformar. Agora é só restaurado. Esse eu não quero mais. Ei, foi com esse que você casou. A sua aliança é com esse. Não tem essa, não quero mais. Não tem essa. Porque eu já escutei histórias assim, comentários lá no canal, tá? Procurem que vocês vão ver. Meu marido largou a OM. Tá sozinho, mas tá bebendo. Assim eu não quero. Meu marido largou o OM, voltou para casa, tá em casa, mas tá bebendo, tá grosseiro, não mudou nada, não aguento mais, vou desistir. Como assim? Como assim? É a tua aliança. É o homem que você escolheu, com quem você fez aliança em Deus. A escolha foi sua e dele, né? Os dois. Então, como assim desistir? Como assim desistir da sua metade? Como assim desistir da família? Como assim desistir da aliança? Agora é que é para lutar. Agora ele está de volta em casa. Agora ele está sozinho. Agora é para batalhar. Agora é para entender aonde errou e não errar mais. Essa é a questão. Essa é a questão. Batalhar, lutar pelo casamento, lutar pela família.
lutar por essa transformação. Como eu luto pela transformação? Primeiro, com o Espírito Santo, com o poder de Deus, pela palavra e confrontando o pecado. Eu vou confrontar o pecado o tempo todo. O tempo todo. Porque essa é a missão da igreja, confrontar o pecado. A missão da igreja não é fazer culto quarta e domingo de manhã e à noite. A missão da igreja não é se reunir publicamente 2, 3 vezes por semana e para trazer uma palavra para os fiéis. Não, não é. A missão da igreja é confrontar o pecado. A missão da igreja é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é pregar o evangelho por todo o mundo, anunciando e ensinando tudo aquilo que Cristo nos ensinou até o fim, até a consumação dos tempos. Esse é o papel da igreja. Essa é a missão da igreja. Não se calar diante do pecado. Ah, não, mas aquele ali é o pastor. Não, mas aquele ali é o meu irmão. Aquele ali é o meu marido. Aquele ali é o meu filho. Aquele ali é o meu amigo. Aquele ali é uma autoridade. E aí a gente não confronta. E aí a gente não ensina. Então a gente escolheu viver com o pecado. E se eu escolher viver com o pecado, eu vou ter na minha vida as consequências do pecado. E se eu tenho na minha vida a consequência do pecado, eu tenho os resultados dele. Então eu também preciso hoje tomar uma decisão. O que eu quero da minha vida? Para que caminho eu vou? Porque senão a gente se torna só aquele que pede a Deus um milagre. Mas eu não sou o responsável, o agente para que esse milagre aconteça. Eu não faço nada na direção do milagre. Você quer que eu dê alguns exemplos para vocês? Ana, que recebeu o seu milagre, ela estava lá indo ao altar e orando e pedindo, clamando e tentando entender o que Deus queria com a vida dela. Elias, que estava fugindo de Jezabel, Deus falou para ele assim: sai daí, sai de onde você está, vai lá para a cidade chamada Serepta, que eu vou enviar uma viúva para te alimentar. Elias estava morrendo de fome, mas ele precisou andar, morrendo de fome, tá? Sem água e sem comida. Ele precisou andar alguns quilômetros e até uma outra cidade, ou seja, obedecer a Deus e ir na direção do milagre para receber o milagre e ser alimentado. O que nós estamos fazendo? Meu marido é mau caráter, meu marido se tornou um beberrão, meu marido está assim. Vá na direção do seu marido, confronte, ore, ame, 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 de forma incondicional, ame. Porque dizer que ama, mas não quer ele ruim, eu não conheço esse amor. Eu não conheço Cristo fazendo isso. O Cristo que eu conheço tinha do lado dele 2 ladrões. E ele era inocente, e ambos estavam sendo tratados de forma igual, iriam morrer crucificados. E esse ladrão conversa com Jesus. E Jesus olha para ele e o ama. Jesus olha para os soldados que estão zombando dele, para as pessoas que estão zombando, para os soldados que estão batendo nele, que estão rindo dele. Olha para todos eles e faz a seguinte oração ao Pai: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, vou contar algo para você aqui hoje, nessa manhã. O seu esposo não sabe o que faz. Ele está perdido, ele está literalmente nas mãos de Satanás, sendo governado por Satanás. E não sabe o que faz. Está tomando atitudes iníquas.
está perdido. Vamos, por que você tem tanta certeza do que você está falando? Porque eu estive lá. Eu estava perdido e eu não sabia o que fazia, mas fazia um monte de besteira. Fazia, mas estava perdido, sem saber exatamente o que fazer. E graças a Deus, a minha esposa não desistiu de mim. Graças a Deus, a minha esposa estava posicionada, orando por mim. E ela fez muita diferença para que o Espírito Santo tivesse acesso a mim e eu, de fato, voltasse para casa. Porque quando eu tive a coragem de conversar, de pegar o telefone, de mandar uma mensagem, de ligar, o que eu encontrei foi uma mulher cheia do Espírito Santo, pronta para me amar sem eu merecer, naquele momento, com as minhas atitudes. Um bom dia, uma boa segunda e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!